Povo de Deus, boa noite, bom dia, boa tarde. A paz do Senhor seja com cada um de vocês. Passando aqui para deixar uma breve reflexão que se encontra no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 11 ao 19. A palavra do Senhor nos fala, do versículo 11, que Jesus estava a caminho de Jerusalém e ele passou por uma divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos se dirigiram a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-lo, ele disse: vão mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram os purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se, a tua fé o salvou. Amados, o que eu aprendo com essa palavra, na palavra do Senhor Jesus? Nós encontramos que Jesus ele estava indo de encontro. E se você não sabe, esse foi um dos últimos, se não me engano, o último milagre que Jesus fez. E a palavra do Senhor nos fala que ao encontro estavam 10 leprosos, 10 pessoas que estavam vivendo à margem da sociedade. Elas não estavam com a sociedade, até porque naquele tempo as pessoas que eram leprosas, elas eram colocadas para fora do arraial da cidade, né? Então eles estavam em um acampamento onde só tinham leprosos. E o que eu acho interessante é que existiam vários leprosos. Não tinham só esses 10. Mas a palavra do Senhor nos especifica que justamente 10 foram de encontro ao Senhor e falaram: mestre, nos purifica. E o Senhor se moveu de íntima compaixão e foi e mandou eles apresentarem um sacerdote. E apenas um voltou para agradecer ao Senhor. O que eu aprendo, irmãos, com essa palavra? O que eu aprendo com essa palavra? A gente não sabe o tamanho da ferida que aquele homem tinha. Como assim, irmã Nayara? Ele não era leproso, ele não tinha as mesmas feridas que os outros? Sim, poderiam ter. Mas a gente não sabe quais são as feridas internas, as feridas da alma. Jesus, eu creio que Jesus ele tocou em um lugar daquele homem que ninguém jamais havia tocado. O Senhor Jesus, ele deu a atenção àquele homem, ou uma porção de amor, em poucas palavras, que talvez ele nunca tinha recebido de ninguém. E o que é mais interessante é que o Senhor, ele sabe exatamente onde ele deve curar. Tem um ditado por aí que diz que quem bate esquece e quem apanha jamais esquece. Quem sabe as feridas da alma, as feridas do coração, quantas vezes aquele homem foi rejeitado pela sociedade porque estava ferido, porque estava enfermo. Quantas vezes as pessoas olhavam para ele com um olhar de desprezo, com um olhar de indignação por ele estar ali. Quantas vezes ele chorou porque ele estava longe da sua família. Quantas vezes ele se desesperou em pensar que ele poderia morrer ali, sozinho, sem ter mais um encontro com os teus filhos, com a tua esposa. Ninguém sabe, irmãos. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele dia
aquele homem se juntou com os outros 9. E Jesus estava passando justamente no meio daquela aldeia. Porque eu entendo de aldeia, irmãos, é que existiam várias pessoas ali. E quando Jesus passa, 10 homens saem ao seu encontro. Eu não sei qual era o nome daquela aldeia. Se era a aldeia dos leprosos, a aldeia dos esquecidos, a aldeia dos humilhados, a aldeia do sofrimento. E eu não sei qual é a aldeia que você está vivendo nesse momento. A aldeia dos problemas financeiros, dos problemas familiares, dos problemas profissionais, a aldeia da solidão física, da solidão da alma, a aldeia da falta de Jesus na tua vida. Eu não sei, meus irmãos. Mas uma coisa eu quero dizer para você especificadamente. Que a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele passava no meio daquela aldeia. E eu quero dizer para você neste dia que Jesus, ele está passando no meio da tua aldeia, na tua casa, onde você mora, no teu trabalho. Independentemente de onde você estiver, o Senhor Jesus, ele está passando. E aqueles 10 leprosos de encontro ao Senhor se prostram e falam: Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia. E o Senhor se move. O que faz a diferença entre eles e vocês, entre nós? Nenhuma. Porque o Jesus, ele continua passando com a tua íntima compaixão, com o teu amor, com os teus milagres. Ele continua caminhando, meus irmãos. E ele continua ouvindo o nosso pedido de socorro. Como eu disse aqui, eu não sei qual é a aldeia que você está vivendo. Mas independentemente, creia tão somente que existe um Deus, que ele pode te tirar, te curar dessa lepra, dessa ferida da alma, dessa ferida do espírito, dessa ferida da vergonha, da humilhação, do desprezo. Existe um Deus que ele está nos céus olhando para mim, para você. A diferença está em como você vai falar com o Senhor. Pede para ele te curar nesse dia, nesse momento. Eu não sei o que você está pedindo ou passando. Às vezes não é nenhuma cura. Mas se estiver passando por algum problema, Senhor, eu não tenho condições. Eu não tenho capacidade de resolver. Resolva por mim. Resolva para mim. Vá de encontro a este problema. Eu te digo uma coisa, que não existe nada mais poderoso do que o nome e o sangue de Jesus. Porque ele tem poder, não só para curar, mas para libertar, para transformar, para renovar, para vivificar. Então, meus irmãos, quando Jesus ele se encontra, ou quando aquele apenas um leproso, ele volta para Jesus. A palavra do Senhor nos diz que ele volta agradecendo, glorificando a Deus. Às vezes, quando nós recebemos uma bênção, esquecemos daquilo que o Senhor fez, e acha que Deus ele tem o prazer, o direito de trazer para nós, de fazer por nós. E o que eu quero dizer a você nessa noite: não, Deus fez porque eu pedi, Deus fez porque eu jejuei, Deus fez porque eu fiz um propósito de oração. Não, Deus fez porque somente Ele poderia fazer. E nenhum outro poderia fazer aquilo que Ele fez. Então, irmãos, nenhum outro ser humano fez o que aquele leproso pedia, ou aqueles 10 leprosos, ou vários leprosos. Mas o que é interessante é que eles não deixaram passar a oportunidade. Eu não sei se você está
deixando passar a oportunidade. Mas Jesus, ele está passando no meio da tua aldeia. Ele está passando na tua casa. Ele está passando na tua vida. Não deixe essa chance se perder. Esse foi o último milagre que Jesus fez. Esta era a única oportunidade, a única e última oportunidade que aqueles 10 leprosos tiveram. Não deixe que você perder as oportunidades que o Senhor lhes dá. Creia tão somente que o Senhor, ele é fiel. E que se você se dedicar, se você se colocar diante dele, ele de modo algum ele vai te desprezar. Ele vai te acolher. E ele vai fazer um milagre na tua vida. Que o Senhor Jesus, ele possa lhe abençoar. E que essa palavra ela venha servir de um modo de transformação. E que você venha abrir os olhos e ver que Jesus, ele está passando. Quem sabe, esta é a última oportunidade de você conversar com ele. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas que Deus nos dê várias oportunidades para pedir para ele não só curar as lepras físicas, mas as lepras espirituais, as lepras emocionais, as lepras das nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar e venha nos dar várias oportunidades. E que quando ele fizer o milagre, nós venhamos ser igual aquele único leproso que voltou glorificando a Deus, dando glórias ao Senhor, ao nome do Senhor. E entender que a honra não é minha, não é sua. A honra e a glória é para Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que o Senhor venha nos abençoar, em nome de Jesus.